The atoms like each other to different degrees. Oxygen, for instance, in the air would like to be next to carbon, and if they're getting near each other, they snap together. If they're not too close, though, they repel and they go apart, so they don't know that they could snap together. It's just as if you had a ball that was trying to climb a hill and there was a hole it could go into, like a volcano hole, a deep one. It's rolling along, it doesn't go down in the deep hole, because if it starts to climb the hill and then rolls away again. But if you made it go fast enough, it'll fall into the hole. And so if you have something like wood in oxygen, there's carbon in the wood from a tree, and the oxygen comes and hits it, carbon, but not hard enough. It just goes away again. The air is always coming, nothing's happening. If you can get it faster, by heating it up somehow, somewhere, somehow, get it started, a few of them come fast, they go over the top, so to speak. They come close enough to the carbon and snap in. And that gives a lot of jiggly motion, which might hit some other atoms, making those go faster, so they can climb up and bump against other carbon atoms, and they jiggle, and they make others jiggle, and you get a terrible catastrophe, which is one after the other. All these things are going faster and faster and snapping in, and the whole thing is changing. That catastrophe is a fire. It's just a way of looking at it, and these things are happening. They perpetual. Once it gets started, it keeps on going. The heat makes the other atoms capable of reaching to make more heat to make other atoms, and so on. So this terrible snapping is producing a lot of jiggling. And if I put, with all that activity of the atoms there, and I put a cup of coffee over that mess of wood that's doing this, it's going to get a lot of jiggling. So that's what the heat of the fire is. And then, of course, if you see, this is what happens when you start to think. You just go on and on. Wonder how did it get started? Why is it that the wood's been sitting around all this time with the oxygen all this time, and it didn't do this earlier or something? Where did I get this from? Well, it came from a tree. And the substance of a tree is carbon. And where did that come from? That comes from the air. It's carbon dioxide from the air. People look at trees and they think it comes out of the ground, that plants grow out of the ground. But if you ask where the substance comes from, you find out, where do they come from? The trees come out of the air? They surely come out of the air. No, they come out of the air. The carbon dioxide in the air goes into the tree, and it changes it, kicking out the oxygen and pushing the oxygen away from the carbon and leaving the carbon substance with water. Water comes out of the ground, you see. Only how did it get in there? It came out of the air, didn't it? It came down from the sky. So in fact, most of a tree, almost all of the tree is out of the ground. I'm sorry, it's out of the air. There's a little bit from the ground, some minerals and so forth. Now, of course, I told you the oxygen, we know the oxygen and carbon stick together very tight. How is it the tree is so smart as to manage to take the carbon dioxide, which is the carbon and oxygen nicely combined, and undo that so easy? Life. Life has some mysterious force. No, the sun is shining. And it's the sunlight that comes down and knocks this oxygen away from the carbon. So it takes sunlight to get the plant to work. And so the sun all the time is doing the work of separating the oxygen away from the carbon. The oxygen is some kind of terrible byproduct, which it spits back into the air, and leaving the carbon and water and stuff to make the substance of the tree. Then when we take the substance of the tree and stick it in the fireplace, and there's all the oxygen made by these trees, and all the carbon would much prefer to be close together again. And once you let the heat to get it started, it continues and makes an awful lot of activity while it's going back together again. And all this nice light and everything comes out, and everything is being undone. You're going back from carbon and oxygen back to carbon dioxide. And the light and heat that's coming out, that's the light and heat of the sun that went in. So it's sort of stored sun that's coming out when you burn a log. Next question. How is it the sun is so jiggly, so hot? I gotta stop somewhere. I'll leave you something to imagine. Here we go! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal.
É uma honra tê-lo aqui. Sempre é uma honra tê-lo aqui. Hoje vamos falar sobre método de estudos, tá? A gente vai começar a se aprofundar sobre os mercados de investimento e quando a gente chegar em termos mais complexos, como por exemplo renda variável, eu julgo ser necessário você ter alguns métodos e técnicas de estudo para conseguir absorver o conteúdo com mais facilidade de forma mais fácil, porque as coisas vão deixar de ser tão simples como estão sendo agora. Quando eu começar a falar sobre a tecnologia do Bitcoin, por exemplo, ou quando eu começar a falar sobre mercado de renda variável, ou falar sobre derivativos, onde vai ter opções, vai ter contratos futuros, exige-se sim bastante atenção e tem muitos termos e jargões que não são comuns no nosso dia a dia, bem como a lógica de funcionamento do mercado. Então, eu quero passar esses métodos de estudo antes para você pegar atalhos durante o caminho, para você não perder tanto tempo para conseguir assimilar conteúdo, beleza? O primeiro método, ele é chamado de técnica Feynman. Quem foi esse tal de Feynman? O nome aí do indivíduo, talvez você tenha ouvido falar, ele é bem famoso. É Richard Feynman. Ele era um físico e ele chegou a ganhar um prêmio Nobel na área dele. Ele atuava em física quântica. Ele teve alguns descobrimentos interessantes na época. Porém, ele não é um cara mais reconhecido por causa da atuação dele profissional em si. Quer dizer, ele é reconhecido pela atuação, porém de outra maneira. Não que ele não fosse um físico exemplar, um físico excelente, mas a principal característica, aquilo que transforma ele como uma pessoa icônica, caricata, era a habilidade dele conseguir aprender assuntos complexos e principalmente conseguir explicar aquilo de maneira bem simples, bem tranquila, por meio de analogias para pessoas leigas e assuntos bem complexos. Como ele atuava na física quântica, ele conseguia explicar coisas desse universo que, tipo, fogem da nossa realidade, ele conseguia explicar para pessoas em pouco tempo. Ele conseguia assimilar conteúdo com bastante facilidade também, esse professor. E aí ele desenvolveu essa técnica, era a técnica que ele usava para estudar qualquer matéria, por exemplo. Ele atuava no campo da física, mas ele conseguia aprender coisas, por exemplo, da língua nativa dele com extrema facilidade, coisas de matemática, embora a matemática seja assim relacionada com a física, mas existem alguns pontos que elas dão uma dividida, né? Ele conseguia aprender tudo com extrema facilidade, aplicando a técnica dele. Eu vou dar uma explicada bem superficial sobre as técnicas dele e eu espero que você aplique nos seus métodos de estudos. Lembrando que não serve só para mercado de investimentos, tá? Para qualquer coisa que você precise aprender na vida, seja desenvolvimento profissional na sua área de profissão, seja desenvolvimento intelectual, às vezes você está cursando algum cursinho ou estudando aí para alguma faculdade, essa técnica vai funcionar para tudo, beleza? Então ela vai servir para você aprender algo novo, se aprofundar em algo que você já conhece, mas você quer conhecer mais, você quer se especializar mais naquela área, e também serve principalmente para você economizar tempo. Imagina, se de um inteiro de um conteúdo que você estuda de forma normal você só absorve 30%, com essa técnica aqui talvez você consiga absorver metade, 70%. É difícil de quantificar, mas eu garanto que vai facilitar muito a assimilação de conteúdo. Eu uso ela e comprovo, é boa. E aí a técnica consiste no seguinte, você vai escolher um assunto, um tema, um objeto para estudar. Vamos supor, tu está estudando sobre o mercado de investimentos. Você vai pesquisar tudo o que for possível sobre o assunto, de várias fontes, tá? E durante seus estudos, durante suas pesquisas, você vai anotar aquilo que você está estudando, criando tópicos. É necessário, é recomendável que você anote literalmente escrevendo à mão, tá? Aí você vai estar fazendo um aprendizado que eu chamo aprendizado ao quadrado, que além de ler mentalmente, você está escrevendo. Então você está usando dois mecanismos de ação humana para conseguir aprender, tá? Isso daqui não é um negócio meu, é um negócio que os professores já falam. Quando você escreve, facilita a assimilação de conteúdo. Caso você não tenha disponibilidade para escrever em folha de papel ou não queira, tente escrever no meio digital, no meio eletrônico. De escrever no celular, escrever no computador.
mas pratique esse hábito de escrever, nem que seja um pouquinho, nem que seja por uns tópicos, algumas palavras-chave, para você conseguir relembrar do conteúdo. Então, esse é o primeiro passo. Você vai pesquisar sobre o objeto que você vai estudar e vai fazer anotações sobre esse objeto, tá? De preferência, anotações num pedaço de papel, escrevendo de lápis ou caneta. Feito isso, você vai para o segundo passo, que já é tentar ensinar aquilo que você aprendeu, beleza? De preferência, se possível for, se você tiver um amigo, um pai, uma mãe, um irmão que esteja disponível, você vai tentar ensinar esse assunto para essa pessoa. E também essa pessoa, de preferência, ela tem que levantar questionamentos acerca do conteúdo que você vai estar apresentando para ela. Você vai tentar explicar para essa pessoa aquilo que você acabou de aprender, aquilo que você está pesquisando, tá? E é conveniente que ela levante questões que talvez você não consiga responder, talvez que não estejam tão claras para você, tá? E você vai anotar essas questões. Se você não consegue responder ou suas respostas ficaram muito turvas, muito vagas, você pega e anota, não estou dominando tal parte do assunto, não estou dominando tal parte do conteúdo, tá? Caso você não tenha esse terceiro, você vai ter que fazer consigo mesmo. Então você vai ter que tentar se explicar aquilo que você estudou. E da mesma forma, explicando para um terceiro, você vai conseguir identificar algumas áreas, algumas partes de alguns temas que você não está dominando bem. Ora, vamos supor que você está querendo aprender a equação de primeiro grau. Aí chega no momento lá que está, sei lá, 3x é igual a 9. E aí você não sabe prosseguir dali. Beleza, você volta e revisa o conteúdo. E aí você vê, como que eu prossigo dali do 3x igual a 9? Ah, já sei. Vou manter o x de um lado, vai ficar igual 9 dividido por 3. Mais ou menos isso, né? Para prosseguir com a conta. Você vai fazer basicamente isso daí no segundo passo. Vai tentar explicar para um terceiro ou explicar para alguém e anotar aquilo que ficou falhado. Ou aquilo que ficou muito complexo também. Coisas que ficaram vagas, que você teve que dar muito rodeio e não conseguiu explicar de forma eficiente. E aí, após isso, é aconselhável que você faça essa segunda etapa e já siga para a terceira etapa para manter fresco na cabeça aquilo que ficou falhado, aquilo que ficou defasado, aquilo que ficou insuficiente. Então, do segundo para o terceiro passo, você tem que ser rápido para você não esquecer o conteúdo que é necessário você martelar em cima. Se não conseguir fazer de imediato, pelo menos crie anotações para você não perder a maioria do que seria necessário para você completar esse terceiro passo, que é o seguinte: você munido das informações daquilo que você está insuficiente acerca do objeto, acerca do tema, você vai voltar para o passo 1, focando em estudar nessas partes que ficaram ruins, onde você não consegue explicar muito bem o conteúdo, onde você precisou falar muito para explicar alguma coisa. Você precisa também simplificar, você precisa resumir o conteúdo. E talvez, se você conseguir desenvolver essa capacidade, é aconselhável, quando algo for bem complexo, que você faça analogias, trabalhe com analogias. Tá? Ao invés de você falar o conteúdo cheio de termos, jargões, dificultando o negócio, você tenta transformar aquilo na analogia. Tenta fazer exemplos do dia a dia. Por exemplo, quando você explica, usar determinada frase, existem vários caminhos ao topo da montanha. Logo você entende, né, que não é só uma verdade de vida, não é só fazer isso e aquilo que vai dar certo. Existem um monte de coisas que você pode fazer para chegar num determinado sucesso, para chegar num determinado patamar legal aí de vida, dependendo da interpretação. Então, esse é o poder das analogias. Se você conseguir implementar nos seus estudos, elas resumem bastante o caminho, porque você consegue prensar um monte de palavras e traduzir em alguma coisa, alguma frase que explique de maneira geral aquilo que você estava querendo transmitir, aquilo que você estava querendo passar como conhecimento. Então, o terceiro passo é isso: você vai estudar aquilo que você não entendeu bem ou aquilo que você simplesmente não conseguiu explicar, não conseguiu responder o questionamento, vai focar nisso, voltar para o primeiro passo, fazer o segundo passo novamente e você vai ficar repetindo esse processo, tá? Vai ficar repetindo. E aí entra o quarto passo. Você vai ficar repetindo todo esse processo, se aperfeiçoando. Para que se aperfeiçoando? Você vai se aperfeiçoar, vai ficar simplificando o conteúdo de maneira que talvez, se precisasse explicar para uma criança, você conseguiria passar a ideia para uma criança.
por mais que o assunto fosse bastante complexo. Você tem que, de preferência, conseguir chegar nesse nível. Caso você consiga chegar nesse nível em determinado assunto, quer dizer que você está quase um especialista, quase um mestre, você consegue dominá-lo completamente. A ideia desse método é que ele diz o seguinte: é ensinando que você aprende. Então, o fato de você estar tentando ensinar o terceiro é a mesma coisa que você está tentando ensinar a si mesmo. Olha que interessante. Então, quando você está na tentativa de ensinar uma terceira pessoa, está tentando ensinar para si mesmo, é como se tivesse algo dentro da sua cabeça. Imagina um trabalhadorzinho, uma osmose, alguma coisa que seja. Ela está lá dentro da sua cabeça digitando a informação ou talhando ela como se fosse um hieroglifo numa parede, nessa parede de carne que você tem aí dentro do seu crânio, gravando as informações necessárias, as informações importantes, ou até mesmo criando vias de acesso rápido a essas informações, mantendo elas vivas e frescas, consolidando essas informações na sua cabeça, porque o seu cérebro, o seu subconsciente, ele vai julgar como importante, então ele facilita o acesso a essa informação na hora que você precisa. E aí, beleza, essa é a técnica Feynman. Eu não uso só ela, eu gosto de usar também essa outra técnica aqui, ó, método de repetição espaçada. Neste método, eu uso um aplicativo, ele facilita bastante. Caso você não tenha acesso a celular ou computador, ou não goste de ficar usando celular ou computador, queira estudar manualmente, você pode confeccionar esse método de repetição espaçada por papel também. Eu vou mostrar ele como ele funciona no aplicativo para estudar idiomas. Ele é excelente para estudar idiomas, tá? Seja qual for o idioma. No caso, eu estudo inglês bastante nele, tá? Estudava bastante. Hoje eu tô meio relaxado, tô dando prioridade para outras coisas na vida. Mas o conteúdo de inglês que eu aprendi, eu consigo acompanhar muita coisa. Consigo ler o inglês escrito, consigo entender algumas pessoas falando inglês. Isso facilita bastante nos meus estudos. Principalmente nos estudos de mercado de investimento, que muito conteúdo que eu consegui estudar foi de lá de fora. E aí, para dar uma introdução bem simples sobre esse aplicativo, sobre esse método, ele faz o seguinte: ele vai aglomerar um montante de informações que você precisa assimilar, que você precisa decorar, que você precisa entender, beleza? Aí desse aglomerado de informações, ele vai dividir em cartões. Então, o aglomerado ele vai se chamar deck, e as informações fragmentadas, as informações pontuais, cada tipo de informação vai se chamar cartão. Então imagine esse cartão, olhe para sua palma direita. Olhando para sua palma direita. Imagine que você tem que decorar alguma informação. Vamos supor aqui. Na sua palma está escrito Watashi. E ela vem junto com o áudio. Watashi. O que é isso? Watashi. O que é isso que eu preciso saber? No verso da palma de sua mão vai estar a resposta. Watashi. Watashi quer dizer eu em japonês, tanto para o feminino como para o masculino. É o watashi formal. Quando você virar a palma da sua mão, olhando para as costas da sua mão, você vai ver essa resposta lá. Quer dizer eu, tanto no masculino como no feminino. Beleza. É essa a ideia do método de repetição espaçada. Além disso, essa informação que você acabou de ver, se você acertou ela hoje de primeira, a gente vai jogar para você revisar ela no momento futuro. Caso eu erre essa informação, eu vou ficar revisando ela durante o dia até eu conseguir acertar, beleza? Se eu ficar jogando ela para momentos futuros e algum dia eu errar, eu trago ela para o momento presente e eu vou ficar tendo que revisar ela constantemente, tá? Eu vou mostrar no aplicativo como funciona, vai ficar bem mais claro. Talvez aí a maioria conheça esse aplicativo ou esse método porque ele ficou bem famoso. Ele é bem interessante mesmo, principalmente com essa onda aí de aprendizado aí de idiomas. Vários pessoal querendo ser poliglota aí. Então estamos aqui com o aplicativo aberto, beleza? Esse conteúdo aqui não era o que eu costumava estudar. Eu peguei aqui e baixei ele só para testar, para usar como amostragem. Vou clicar nesse daqui. Think. Olha que legal, para você aprender um idioma. Ele traz a palavra escrita, traz a descrição fonética e vem junto com o áudio para você ir treinando sua escuta junto. Think. Think. Think é pensar. Vamos ver se eu acertei. Do you think he is a good driver? Olha que interessante.
pensar, imaginar, achar. Aqui ele traz todas as informações, traz uma frase usando a palavra como exemplo, traz ela no idioma inglês, traz ela no idioma português, o nosso brasileiro, e traz o áudio consigo. Ó. Do you think he is a good driver? Interessante, né? Como eu acertei, ó, vou jogar para o dia seguinte, um dia bom. O pessoal que usa esse aplicativo, eles recomendam você sempre clicar ou no verde ou no vermelho. Se eu errei é vermelho, se eu acertei é verde, independente da facilidade. Esse azul aqui, que é o fácil, o pessoal geralmente recomenda não usar, porque ele joga para momentos muito longos e por pesquisa, sei lá, por análise, eles falam que dá mais certo você fazendo aqui, ó. Ou verde ou vermelho, acertei. See. Se é ver, Want. want, querer, Give. dar, Use. use, usar, Find. encontrar. E aí vai, tá? Aqui ele é bem simples, ele tá só com palavrinhas. Você pode baixar algumas coisas prontas com frases completas, esse tipo de coisa, tá? Vamos voltar. E aí, o que tem a ver nesse aplicativo com os seus estudos? Não é aqui que volta. É que você pode confeccionar o seu próprio conteúdo para você estudar, tá? Seja o que for que você precise estudar. Até mesmo coisa de profissão mesmo. Por exemplo, você tem que lidar com um maquinário de indústria e você não sabe mexer nele, ou está aprendendo a mexer nele. E aí você consegue facilitar o processo de aprendizado usando isso daqui. Eu já fiz muito isso daqui, tá? Para aprender. Vamos supor lá que você mexe no material e aí você precisa saber, quando o material está saindo torto, eu preciso clicar lá no segundo painel, o terceiro botão com um símbolo de triângulo e depois girar uma alavanca que fica perto do meu abdômen para a esquerda, sentido anti-horário. Beleza, você pega e anota aqui, confecciona isso. Quando o material sair torto assim, é a primeira parte, a palma da sua mão. A resposta vem no verso, que é tudo isso que eu falei. Clicar lá no painel no segundo botão, que é um triângulo para baixo, e girar a alavanca perto do meu abdômen em sentido anti-horário. Eu corrijo o problema, beleza? Eu fiz um exemplo aqui, ó, bem básico, tá? Vamos ver. Olha lá, o que é inflação? Tá? E aí eu deixei duas respostas lá no verso. Aqui, como eu já sei, fui eu que confeccionei, eu já vou responder. O termo errado de inflação é aumento generalizado de preços. O termo certo é expansão da base monetária ou aumento da base monetária. Vamos ver. Olha lá. Aumento generalizado de preços, que é o termo errado, que todo mundo usa aí a maioria. E o verdadeiro é aumento da base monetária ou expansão da base monetária. Acertei? Errei? Se eu errei, eu coloco aqui novamente. Olha lá, eu vou ter que ficar repetindo até eu saber. Errei. Errei. Você vai ficar repetindo até você saber. Então você concorda comigo que, inevitavelmente, cara, no fim do dia, seja o tempo que você precisar levar aí, meia hora, 1 hora e meia, você vai conseguir acertar no dia. Aí no dia seguinte ou nos dias subsequentes, talvez você consiga acertar, porque você vai ficar vendo toda hora a mesma informação que 1 hora você vai gravar. Ora, todo dia tem uma música nova, sei lá, todo mês aí tem uma música nova que se agarra na sua mente, mesmo sem você querer, uma música lixa aí, sertanejo, sei lá, alguma coisa assim, e você consegue decorar a letra. Você que não gosta, às vezes você está passando e você ouve a música tantas vezes que você decora a letra, né? Esse é o método de repetição espaçada. E eu aplico ele de certa forma nos meus vídeos. Tem algumas ideias, algumas coisas que eu gostaria que vocês internalizassem, que vocês percebem que eu sempre estou repetindo elas. Sempre estou falando elas paulatinamente. Quase todos os vídeos eu repito essas ideias. Entendeu? Então vamos lá. Acertei. Olha lá, de novo. Aí acertei, ele vai jogar para o próximo dia. Caso eu acerte no dia seguinte, que aqui no caso está amanhã, acertar de primeira, ele joga para 3 dias à frente, tá? Se eu acertar depois desses 3 dias de primeira também, ele vai jogar para 6 dias. Dá para você configurar isso aqui, tá? Fazer do jeito que você quiser. E aí para criar um deck, né, que eu falei, o aglomerado de informações, clica aqui no mais. Criar um baralho. Tu cria o nome do baralho. No caso não vou criar porque eu já tenho um aqui. Com o baralho criado, você vai adicionar nota ou um card. Lembrando que você tem que escolher o baralho aqui que você criou, ó. Caso aqui Broken Steel. Adiciona a informação frontal, que é o objeto, aquilo que você precisa saber, aí vai da sua criatividade. Você pode adicionar algum conteúdo escrito, você pode adicionar uma foto. Por exemplo, se você olhar uma foto, sei lá, um kanji
que é um ideograma japonês. Você quer saber o que significa aquilo, aquelas letras lá que o pessoal tatua nem sabendo o significado, às vezes tatua idiota na pele, tá ligado? E aí você pode adicionar aqui na frente e adicionar a resposta atrás. A resposta ela pode vir por áudio, pode vir escrito, pode vir por imagem, pode vir os três junto. Você que cria aí, vai depender da sua criatividade, tá? E o interessante é que você fazer isso à mão é um conteúdo feito por você, para você. Então, tem muito mais chance, muito mais potencial de você conseguir assimilar o conteúdo, entendeu? Vai ser uma aprendizagem ao cubo, eu chamo isso, né? Porque você vai estar escrevendo, vai estar lendo e provavelmente tu vai estar verbalizando isso. Então são três potências atuando na sua aprendizagem. Interessante, né? Vamos voltar. E aí é basicamente isso. Eu vou deixar esse aplicativo aqui, ele tem na Play Store, tá? Caso você queira fazer à mão, não queira fazer aqui, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você pode fazer a papéis aí na mão, mesma coisa. Na frente do papel objeto, no verso do papel ou cartão ou notinha, vai ser a resposta. E aí você cria caixas, aí você que sabe, cria caixas para saber em qual dia que você vai ter que ver tal conteúdo, dá do mesmo jeito, mesmo esquema. Além desse aplicativo, existem outros aí, mas eu gosto de usar esse daqui, tá? Talvez eu deixe o link aí na descrição dele, mas não tem mistério para achar ele. É na Play Store. Caso você não ache na Play Store, vai na web e já era, cara. Caso você queira pegar esses conteúdos prontos já aqui, ó. Esses daqui foram tudo prontos que eu peguei. Vem aqui e obter aqui, ó, obter baralhos compartilhados. Aí ele vai te direcionar lá para o site onde o pessoal compartilha de bom grado aquilo que eles criaram. E aí é só você procurar lá o conteúdo. Claro, não vai ter qualquer conteúdo que você espera, tá? É principalmente usado para idiomas, então muito provavelmente você vai conseguir encontrar alguma coisa de inglês para quem fala português, japonês para quem fala português, francês para quem fala português, alemão para quem fala português e até para outros idiomas. Se for de inglês para outros idiomas, tipo inglês, alemão, inglês, francês, aí tu vai encontrar uma porrada, cara. Inglês é a língua mais falada do mundo, é onde que tem mais informações. Então, caso algum dia você tenha um inglês, um nível de inglês satisfatório, você tem acesso a muita informação. Beleza? Espero que vocês implementem esses métodos de estudos na sua vida, não só para investimentos, mas para tudo aquilo que você precisa aprender, beleza? Eu aplico isso na minha vida e muita coisa que eu preciso aprender, principalmente do âmbito profissional, é certeza que eu aplico aqui. Eu só não vou mostrar porque iria revelar muito da minha vida, ia quebrar meu anonimato, tá? Mas eu tenho vários negócios aqui que eu confeccionei de trabalho que eu precisava aprender e aprendi, e o pessoal ficava boquiaberto com a velocidade de aprendizagem que você consegue apresentar, consegue executar na hora do trabalho, na hora lá da atividade, beleza? Por hoje é isso, espero que este tenha sido útil e te aguardo no próximo. Qual é a primeira regra de qualquer jogo, Sr. Green? Você só fica mais esperto jogando contra alguém que seja mais esperto. Qual é a regra 2 de qualquer jogo? Quanto mais sofisticado for o jogo, mais sofisticado é o oponente.